Pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui ao conteúdo de sinais e sistemas. Estávamos falando sobre transformada Z, vimos lá as propriedades da transformada Z, tabelas, transformada Z inversa. Agora vamos falar um pouco sobre a estabilidade de um sistema discreto no plano Z. Se a gente considerar um sistema causal, o sistema ele vai ser dito estável se todos os polos estiverem dentro do círculo de raio unitário no plano Z, ou seja, se a ROC incluir o círculo unitário. Então, na verdade, no geral, independente do sistema ser causal ou não, vamos fazer aqui o plano Z, ó, parte imaginária, parte real. E aqui, ó, vamos fazer de novo. Então aqui, ó, círculo unitário. Se a ROC envolver o círculo unitário é de raio 1, né? A distância daqui até aqui é 1. Então, se a ROC envolver o círculo unitário, o sistema é estável. Essa é a regra geral, independente dele ser causal ou não. Agora, se ele é causal, para que a ROC envolva o círculo unitário, os polos têm que estar dentro dele. Tem que estar dentro do círculo unitário, olha só. Aqui seria o raio unitário, o círculo unitário. O sistema causal, nós vimos que a ROC dele sempre vai para fora. Então, para a ROC envolver o círculo unitário, todos os polos têm que estar dentro do círculo unitário. Por quê? Porque quem manda na ROC são os polos. E no caso causal, a ROC inicia sempre no polo mais distante da origem. Então, se o polo mais distante da origem está dentro do círculo unitário, o sistema é estável, se ele for causal. Tá certo? Então, independente dele ser causal ou não, se a ROC envolver o círculo unitário, o sistema é estável. No caso dele ser causal, como é o exemplo desse slide, para ele ser estável, todos os polos têm que estar dentro do círculo de raio unitário. Se tiver polo com multiplicidade 1 sobre a circunferência de raio unitário, e os demais dentro do círculo, então ele é marginalmente estável. E se tiver algum polo fora do círculo de raio unitário, ou estiverem polos de multiplicidade maior do que 1 na circunferência de raio unitário, o sistema é dito instável. Tá? Joia. Então, vamos fazer uma revisão aqui do que nós já vimos e relacionar isso com a estabilidade. Os sistemas lineares invariantes do tempo causais, a ROC Z ela é delimitada pelo polo mais afastado da origem. Então, ela inicia no polo mais afastado da origem e vai para fora. Esse exemplo aqui, ó. O polo mais distante da origem é esse e esse. Então, a ROC inicia nele e vai para fora do raio, da circunferência de raio unitário. Observem que essa parte colorida que nós estamos vendo aqui é onde é a região de convergência, né? A região de convergência significa os valores de Z para os quais a transformada Z existe. Tá? Então, resumindo, o H de Z ele vai ser estável se e somente se todos os polos estiverem situados no interior do círculo unitário. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Temos essa função de transferência. Né? Se a gente multiplicar aqui em cima e embaixo por z ao quadrado, em cima e embaixo por z ao quadrado, achar os polos e os zeros, nós vamos encontrar 1/4 e meio de polo. Então está aqui os dois polos. Vamos encontrar dois zeros complexos conjugados. Estão aqui no nosso plano Z. E a ROC foi dada que é Z maior do que meio. Então, meio está aqui, a ROC é para fora. Envolveu o círculo de raio unitário, portanto, sistema estável. Sistema causal, já foi falado que ele é causal, a gente já sabia que a ROC era para fora e ele é estável. Bom, se nós pegarmos a mesma função de transferência
mas invertermos a ROC, vamos imaginar que a ROC sistema não é causal mais, então a ROC está entre 1/4 e meio. A ROC é uma fita, é um anel aqui, ó. Então a ROC é um anel aqui, ó. Ela envolve a circunferência de raio unitário? Não envolve. Portanto, sistema não causal e instável. E a ROC também pode ser para dentro. Pode ser para dentro de 1/4. Aí, nesse caso, todos os polos são não causais, né? Porque a ROC vai para dentro nos dois e a interseção dá aqui dentro. Envolveu o círculo de raio unitário? Não envolveu. Portanto, sistema instável. Então, reparem que para a mesma função de transferência, nós temos aqui 3 condições, né? Para 3 ROCs diferentes. Aqui um outro sistema, agora um sistema não causal. Tem esses 2 polos, estão aqui os polos. Tem esses 2 zeros, um zero na origem, um zero no infinito. E a ROC foi dada que está entre meio e 2/3. De cara, ela envolve o círculo unitário aqui, ó. Envolveu o círculo unitário. Portanto, sistema estável. Se eu falar que o sistema é causal, ou seja, a ROC é para fora e para fora do polo mais distante, ela é aqui, ó. Ela tem essa região. Então, ela não envolve o círculo de raio unitário. Portanto, sistema instável. Causal e instável. E se a ROC for para dentro de meio, se ela for aqui dentro, ó, sistema não causal e instável também, porque não envolveu o círculo de raio unitário, que é esse aqui. Tranquilo? Então, regra geral, a ROC envolveu o círculo de raio unitário, sistema estável. Não envolveu, sistema instável. Beleza. Agora vamos falar de solução de equação à diferença. Então, vamos pensar num sistema discreto no tempo, que é regido pela seguinte equação de diferença. Temos aqui as saídas e temos aqui as entradas. Se a gente assumir condições iniciais nulas, a transformada z disso aqui vai ser y de z, aí pega o teorema lá do deslocamento, propriedade do deslocamento, esse atraso ele é convertido em z a menos 1, então fica menos 5z menos 1 y de z, mais 6z a menos 2, porque tem esse atraso aqui, y de z, mais x de z, mais 3z a menos 1, por conta desse atraso aqui, x de z, mais 5z a menos 2, x de z. Beleza, agora fica fácil. Agora eu não tenho mais avanços e atrasos, converti tudo para o domínio z, isolo a saída aqui, isolo a entrada aqui, função de transferência é quem? Saída sobre entrada, tem o H de c. Agora eu faço o que eu quiser no domínio z. Então eu quero saber a saída desse sistema, a entrada degrau. Moleza. Pego x de z, faço transformada z do degrau, multiplico aqui, faço a inversa da transformada z e vou achar o y de n. Ponto final. Então aqui nós temos a forma geral da transformada z. É só achar a saída para a entrada que eu quiser no domínio z, fazer a inversa da transformada z, eu acho y de n. Ou seja, resolvi o sistema discreto no tempo, regido por uma equação de diferença. Resolvi usando transformada z. Tá certo? Aqui tem um exemplo 5.5, eu acho que é o do LAT, que agora as condições iniciais não são nulas. Nós temos esse sistema com essas condições iniciais e essa entrada. Se nós manipularmos aqui o operador de atraso, porque nós estamos interessados no y, né? Y de n. E aqui a equação ela foi escrita considerando avanços. O ideal é trabalharmos com expoente de z negativo. Então vamos aplicar atrasos nela, e aí nós aplicamos um deslocamento nela inteirinha. Se a gente fizer isso nela inteira, nós não alteramos essa igualdade. Então nós podemos aplicar um atraso em todos os termos, um atraso de 2. Então aqui fica y de n menos 1, y de n menos 2, x de n menos 1, x de n menos 2. Agora ótimo. A partir disso, nós vamos aplicar a transformada z. Então,
A transformada z de cada termo, do y de z é z, do y de n menos 1 é z menos 1 y de z, mais a condição inicial, porque agora ela existe, ela não é nula. Tá? Aqui nós estamos escrevendo na forma de fração, mas pode usar z menos 1, não tem problema nenhum, tanto faz. O outro termo, ele vai ser z a menos 2, ou 1 sobre z ao quadrado, y de z. Aí vem essa parte aqui, que vem de condições iniciais. Então, reparem que agora é 1 sobre z com o expoente aqui menor, y de menos 1 mais y de menos 2, e assim por diante. O lado das entradas, nós vamos fazer a mesma coisa. Transformada z de x é isso. Transformada z de x menos 1 é isso. Transformada z de x menos 2 é isso daqui. Para a entrada, nós temos que as condições iniciais são nulas, por isso que elas não foram escritas aqui. Basta a gente olhar a entrada aqui. Ó. A entrada ela é limitada por um degrau. O degrau ele inicia em 0 e vai para a direita. Então, tudo que vem antes de 0, menos 1, menos 2, menos 3, é nulo. E é o que acontece aqui. Ó. Tá certo? As condições iniciais começam em menos 1, menos 2, então tudo aqui é nulo. Por isso que aqui nós não consideramos. Aqui nós temos que considerar. Isso é condições iniciais e isso é condições iniciais. Joia. Agora vamos substituir na nossa equação aqui. Então, substituindo todos esses termos na equação, nós vamos chegar nessa equação. E aí agora é só uma questão de manipular essa equação. Isolar tudo que tem y de z, tudo que tem x de z. O que tem x de z está isolado aqui, o que tem y de z está isolado aqui. Então, reparem que o que sobra são os termos que vieram das condições iniciais. Então, vamos manter separado, por enquanto, tudo que veio de condições iniciais. E vamos isolar o y de z. Então, vai ficar y de z, tem esse termo, que é baseado na entrada, e tem esse termo que é tudo que veio de condições iniciais. Então, lembra daquela história, lá no início da disciplina, que tinha resposta à entrada nula, que é aquela que é devida às condições iniciais, e resposta ao estado nulo, que é aquela resposta forçada, que é devida a uma entrada. Né? Aqui nós temos as duas partes. Essa é a resposta ao estado nulo, que é devida a essa entrada, e essa é a resposta à entrada nula, que é devida às condições iniciais. E aí, se a gente manipular isso mais um pouco, substituindo os valores aqui, ó, nós vamos chegar nesses dois termos aqui de baixo, e aí é só fazer a inversa, né? Só calcular a inversa. Como eu comentei, essa primeira parte é a resposta ao estado nulo, a segunda parte é a resposta à entrada nula. Eu vou chamar de y de S a primeira e y de 0 a segunda. Vamos manipular isoladamente essa parte da resposta ao estado nulo. A resposta ao estado nulo depende da entrada. A nossa entrada foi dada que ela era 2 elevado a menos n u de n. Então, nós precisamos fazer a transformada z dela primeiro. De tabela já sai isso daqui. Com o tempo vocês vão decorar e vão aprender a fazer isso aqui direto, de tanto fazer. Então, esse é o resultado. Esse é o x de z. Nós vamos jogar o x de z aqui. Quando substituímos o valor aqui, temos esse resultado. Achando os polos desse polinômio de ordem 2, nós quebramos ele nesses dois termos. E aí, depois disso, é quebrar em frações parciais mesmo e resolver o exercício, como a gente sabe. Então, a gente chega nessa parte aqui, quebra em frações parciais, faz a inversa, nós vamos ter o y de n referente à resposta ao estado nulo. Tá? Aí aqui, ó, pela tabela, de acordo com o que nós encontramos aqui, nós temos isso na tabela, o resultado é esse. Tá? Tranquilo. Agora vamos trabalhar com a resposta à entrada nula. Mesma história, eu vou isolar o z aqui, vou manipular isso matematicamente, achar os polos desse polinômio de ordem 2, aplico lá a Bhaskara, calculo o delta, quebro em frações parciais, depois eu vou na tabela e acho o y0 de n, que é a resposta à entrada nula. Agora, se eu quiser a resposta completa, basta eu somar as duas respostas, a resposta à entrada nula e a resposta do estado nulo. Tenho a resposta completa.
Me lembro que lá em Laplace nós fizemos uma brincadeira dessa no final do conteúdo. Por outro lado, nós podemos fazer direto. Direto é o quê? Olha, não estou interessado em saber quem é a resposta a estado nulo e quem é a resposta a entrada nula. Então, vou misturar tudo, somo as duas aqui na equação, vou ter um polinômio único, resolvo isso matematicamente. Quebro em frações parciais do mesmo jeito, faço a inversa. Está aqui. Forma direta de resolver. Tá? Olha lá, ó, os resultados são os mesmos. Tá bom? Beleza. Agora vamos falar um pouco de função de transferência. A transformada Z, ela é muito útil, vocês vão ver nas matérias futuras para o pessoal de controle, o pessoal de mecânica talvez não, mas quem for para a área de processamento digital de sinais vai ver a parte de filtros digitais, e vocês vão ver que um filtro digital ele é modelado matematicamente no domínio da transformada Z. Então, na prática, um filtro digital ele é um polinômio. Ele é um Hzão de Z que tem um numerador. Então, ele é aqui, ó. Ele é um Hzão de Z e ele vai ter um numerador. Ele vai ter um numerador e vai ter um denominador. Sei lá, um P de Z no denominador e um Q de Z no numerador. É um polinômio. E aí os coeficientes, que são quem multiplica o Z a menos 2, o Z a menos 1 e assim por diante, são os coeficientes dos filtros. Então, como é digital, quando nós vamos implementar um filtro digital num hardware, num Raspberry, numa placa DSP, num Arduino, numa FPGA, ou no próprio MATLAB, a única coisa que nós precisamos é dos coeficientes, do numerador e do denominador. Quem são os coeficientes? São os valores que multiplicam Z no polinômio do numerador e no polinômio do denominador. Então, a transformada Z ela é extremamente útil em filtros digitais. Não se projeta filtros digitais sem transformada Z. E para fazer esse tipo de projeto, nós temos que ter uma noção de função de transferência, uma análise do domínio da frequência da transformada Z. Tá? E para isso vamos começar uma brincadeira aqui então, pensando na função de transferência no domínio Z. Se a gente assumir que o y de Z é a transformada Z da resposta de um sistema, se a gente aplicar a transformada Z à expressão da convolução, o que vai acontecer? Olha só. Vamos lembrar lá no início da disciplina. Nós tínhamos que um sistema linear invariante no tempo era completamente caracterizado pela resposta ao impulso. Então, nós tínhamos a entrada, o sistema era a resposta ao impulso e tínhamos a saída. Essa saída ela era o quê? Era a entrada convoluída com a resposta ao impulso. Ponto final, convolução. Então, se eu quero achar o yzão de Z, e ele é a convolução de x com h, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a transformada Z na convolução para achar o yzão de Z. Então, vou pegar a operação convolução e aplicar a transformada Z. Então, está aqui o somatório de menos infinito até infinito da convolução Z elevado a menos n. Para resolver isso, nós vamos introduzir uma troca de variáveis. Onde está n de navio, eu vou chamar de m de mamãe mais k. Então aqui fica m mais k, está aqui. Aonde está n menos k, fica m, que eu passo k para cá com sinal negativo, fica m. Aonde está k, fica k. Aqui que está k, fica k. Aonde está m, aliás, aonde está n de navio aqui, eu vou trocar por m mais k. Então fica assim, m mais k é igual a menos infinito. Então, m é igual a menos infinito menos k. Menos infinito menos k é igual a quanto? Menos infinito. É isso? Então, por isso que aqui fica m igual a menos infinito. Tá? Agora que nós fizemos essa troca, olha só que curioso. Este x de m, ele virou uma constante dentro desse somatório. Então, eu posso tirar ele desse somatório e passar para esse aqui, está aqui. Esse h de k, ele está preso aqui dentro.
E o z, esse z aqui, ó, eu vou escrever assim, ó, z elevado a menos m vezes z elevado a menos k. E o z elevado a menos m, eu vou colocar ele dentro do somatório que envolve m. Está aqui, ó. O z elevado a menos k, eu vou colocar dentro do somatório que envolve k. Olha que legal. Se a gente olhar para esses dois somatórios, o que que isso parece ser? Olha que curioso. Eu tenho um somatório de menos infinito a mais infinito de uma função z elevado a menos k. Isso aqui é transformada z, ué. É a fórmula da transformada z, só que está no domínio k. Como isso é transformada z, aqui nós vamos ter o hzão de z. Quem que é hzão de z? Transformada z da resposta a impulso. E de k também é transformada z. Então aqui ó, nós vamos ter o xzão de z. Quem que é xzão de z? Transformada z da entrada. E aqui, ó, olha que engraçado, sumiu a convolução. Eu tenho multiplicação. Então, portanto, quando nós aplicamos a transformada z na convolução, a convolução some. O resultado é isso. Ó. Eu tenho uma multiplicação. Então, a saída do sistema é a transformada z da resposta a impulso do sistema vezes a transformada z da entrada. E a transformada z da resposta a impulso do sistema é a função de transferência. Quem que é a função de transferência? Saída pela entrada. Tranquilo? Joia. E aí, agora vamos começar a falar sobre a parte de resposta em frequência do sistema. O que vai acontecer? Se a ROC dessa transformada z incluir o círculo unitário, ou seja, sistema estável, nós vamos poder fazer o seguinte, vamos poder substituir z por e elevado a j ômega. Lembra que em Laplace a gente substituía s por j ômega? Era assim? Agora na transformada z nós vamos substituir z por e elevado a j ômega. Então a brincadeira é a mesma. Quando eu substituo z por e elevado a j ômega aqui, tem o hzão de e elevado a j ômega, eu tenho a resposta em frequência do sistema. O que é a resposta em frequência? É o módulo. Quando eu faço o módulo disso aqui, eu vou ter a magnitude do ganho. E quando eu fizer a fase disso, eu vou ter a fase do sistema. É tudo que eu preciso para analisar um filtro. Tá certo? Essa questão da ROC ter que incluir o círculo unitário é porque quando isso acontece, existe a transformada discreta de Fourier. Tá? E aí nós podemos fazer isso e jogar a função de transferência para o domínio da frequência. Tá bom? Aqui vamos pegar um exemplo básico, esse sisteminha básico aqui, e eu quero saber a resposta em frequência dele. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou jogar para o domínio Z. Aqui eu estou considerando condições iniciais nulas. Jogo para o domínio Z, então fica Z, y de Z, porque aqui é um avanço, não é um atraso, então fica Z, menos 0,8 y de Z, que é igual a Z, x de Z. Manipulando matematicamente isso, eu isolo y de Z aqui, fica Z menos 8, passo dividindo, passo x dividindo para cá, está aqui, ó. Função de transferência. Se eu quiser escrever na forma do expoente negativo, eu multiplico em cima e embaixo por Z a menos 1. Chego nisso, ó. Beleza, o que eu faço agora? Substituo Z por E elevado a J ômega. Só mudou a letra aqui, tá? Mas dá na mesma. Substituo Z por E elevado a J ômega. Depois que eu fiz isso, o E elevado a menos J ômega aqui, eu posso quebrar ele em regra de Euler. Então fica cosseno de ômega menos J seno de ômega. Isso multiplicando por 0,8, eu vou ter parte real e parte imaginária. Aqui eu já isolei a parte real do denominador, parte imaginária. Agora é simples, faço o módulo disso. Está aqui, ó. Módulo, o que é módulo de um número complexo? Raiz quadrada, parte real ao quadrada, mais parte imaginária. Chego nesse resultado. Então essa é a função que descreve a magnitude do ganho. E eu faço a fase. O que é a fase? Fase do numerador, que no caso é 0, menos a fase do denominador. O que é a fase do denominador? Tangente inversa da parte imaginária, está aqui, sobre a parte real, está aqui.
Pronto. Se eu quiser saber a fase para qualquer frequência, basta substituir a frequência aqui, ó. Se eu quiser saber o ganho para qualquer frequência, basta substituir a frequência aqui. Se eu quiser saber para tudo, eu vou lá no MATLAB ou em algum outro software e simulo isso. Então reparem que o resultado da magnitude do ganho aqui é periódico, né? Varia de acordo, seguindo o π, 2π, 3π, porque isso é uma função cossenoidal, tá? E a resposta em fase também é periódica, porque isso também é uma função cossenoidal, tem seno no numerador e cosseno no denominador. Então isso também é periódico e varia com relação a π, tá bom? Tranquilo. Joia, hoje encerramos por aqui. Na aula que vem a gente vai bater um papo sobre filtros digitais. Um grande abraço e uma boa semana para vocês.